mente. Então, nós temos aqui, vamos ver se mesmo assim ela ainda tem uma associação com o tamanho do corpo ou não. Vamos ver. Então, nós pegamos aqui essas duas e pedimos a dispersão. Olha como tirou, olha, a correlação. Parece que já ficou ainda menor. Olha, tirou totalmente a correlação. Tá vendo que a linha de tendência ficou reta? Ou seja, não existe mais associação nenhuma entre a força, o desempenho de força muscular com o tamanho corporal. Então, nós podemos usar essa medida aqui de força muscular independente do tamanho do corpo. Tá vendo que não tem mais associação? Quanto maior é a força, quero dizer, quanto maior a massa corporal, não faz diferença na força. Então, esse ajuste ele é perfeito. Ô Pedro, só uma pergunta, sim, de referência, realmente. Eu me lembro que você já mostrou, né, que essa relação de força e a massa corporal, ela não é linear, mas existe uma influência da massa corporal na força, né? Existe Sim. uma associação, né? E aí, nessa busca que você está fazendo, por exemplo, aqui, tentando tirar a associação, é por qual motivo? Vou te dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma amostra, então um centro de convivência aqui, vamos trabalhar com idosos, né? E nós vamos medir força, massa corporal deles. E a gente perceba que existe uma associação entre a massa corporal e a força desses avaliados, né? Então, por qual motivo nós iríamos propor um ajuste alométrico? Então, assim, pense que você está avaliando, né, esse pessoal. Você precisa selecionar aqueles que estão mais necessitados de uma intervenção. Vamos supor que seja exercício físico, né? Que tem alguns idosos que estão ali perto do limiar para perder a sua independência física, certo? E aí você não tem recursos disponíveis para fazer intervenção com todos. E você precisa selecionar os mais necessitados. Qual que você vai selecionar? Aquele que tem que está abaixo do ponto de corte absoluto, por exemplo, de um consenso. Vamos pensar lá no consenso europeu. Aqueles idosos homens que fazem menos de 27 quilos. Será que isso dá certo com todos? Ou será que o idoso ele depende do tamanho do corpo dele para ele ser independente? Por exemplo, um idoso fez 40 quilos, porém ele tem obesidade mórbida, ele já tem uma debilidade funcional exagerada, né? Ele já não está conseguindo caminhar mais do que 400 metros em 6 minutos, ou seja, esse cara ele precisa ser incluído na intervenção, certo? Se você considerar o parâmetro absoluto, você não vai incluir ele na intervenção. Agora, se você fizer um ajuste desse e relacionar esse ajuste com desempenho funcional, com certeza essa pessoa estaria abaixo do ponto de corte relativizado, né? Esse ponto de corte relativizado, ele retrata melhor essa associação da força com o tamanho do corpo, e isso te auxiliaria na seleção dele. Dá para pensar o inverso também, né? Você tem um idoso que ele fez só 20,
né, de pressão manual. Então, ele está muito abaixo dos 27 quilos. Porém, esse idoso ele pesa 40 quilos só. Então, ele fazer 20 é muito, né, para o tamanho do corpo dele. Às vezes ele tem uma funcionalidade absurda, né? Ele caminha todos os dias, ele corre, ele faz musculação todo dia. Então, apesar da força absoluta dele ser pequena, ele ainda tem força assim até o final da vida dele para manter ele independente. E aí, fazendo esse ajuste, né, tirando essa influência do tamanho do corpo sobre a expressão da força, você consegue uma avaliação mais justa. E é até esse o motivo que eu acredito de esses ajustes aqui, né, que estamos propondo, por isso que eles alcançam a acurácia desejável, né, de 70%. A variável absoluta, ela não consegue, ela não tem essa sensibilidade para separar aqueles que têm um bom desempenho funcional e aqueles que não têm. Mas quando se ajusta, né, pelo tamanho do corpo, e essa variável não tendo mais relação, né, essa força ajustada não tendo mais relação com o tamanho do corpo, ela separa muito melhor aqueles que têm desempenho funcional adequado e aqueles que não têm. E retrata por essa acurácia aqui. É como se fosse corrigir uma injustiça, né, André? Porque a gente sabe que sujeitos mais pesados, teoricamente, têm mais força. Só que para você saber se o cara é forte ou fraco, você tem que relativizar pelo peso dele. É igual IMC. Uhum. É uma referência. Quando você divide pela estatura, você tem uma ideia se o cara é obeso, é raquítico ou tá normal, entendeu? Ele ajusta. E aí o legal do ajuste alométrico é que esse expoente, você elevando esse expoente, você deixa a medida totalmente independente do tamanho do corpo, né? Como a gente pode ver aqui. Então, assim, independe se a pessoa é muito pesada, pouco pesada, tanto faz. Esse fator do tamanho do corpo já não influencia mais na força. Então, você pode comparar entre elas e também com desempenho funcional, independente do viés do tamanho corporal. Então, vamos lá. Só relembrando, Pedro, o primeiro quadrinho mostra a correlação de 0,89. É uma correlação alta que tem entre a força de pressão manual e a massa corporal, né? Então, você, numa primeira tentativa, você tentou reduzir essa associação, ou seja, tentar corrigir essa força aí. Só dividindo ela pelo tamanho do corpo, né? Que é esse segundo aqui. Foi o rate standard. Aham. Só de fazer a divisão pela massa corporal, ele já caiu de 80 e poucos para 24. Aham. Só que quando você fez o ajuste alométrico, aquela correlação de 80 e pouco veio para 0,0054. É insignificativa, não existe mais. Então, aí a pergunta é, muito bem, então a gente já viu a utilidade e a eficácia do ajuste alométrico para fazer esse ajustamento, né? Que é isso que o André acabou de falar. Por que a gente faz isso? A gente faz isso exatamente para poder selecionar bem ou tirar o efeito da massa corporal para entender a força real do sujeito. Saber se ele está adequado ou não, ou é fraco ou é forte. Muito bem, a gente já viu a eficácia. E esse 1,29? Como é que faz para achar isso? Aí é a última parte, né, que a gente estava conversando, que eu falei que ia levar para o SPSS para a gente ver como é calculado, né, isso aqui. Que aqui no Excel ele mostra, se você pede um modelo de potência, ele já te mostra, ele já te dá, né, esse número pronto. Mas como que a gente pode obter ele lá no SPSS, né? Quando você tem que trabalhar com muitos dados e etc. Então vamos levar para lá os dados. Ele já abriu aqui.
Então tem uma planilha nova aqui, eu vou incluir esses dados. Eu acho que você podia... Bom, se você copiasse já com o título, ele já perguntava se o título... Ah, é? Vamos ver. Ele pergunta se quer transformar a primeira linha no nome. Selecionar, você acha que sim? Não. Você só dê isso. Aí, só que ele não... Ele não trouxe. Copia elas aí, e aí você vai lá na variável view e cola elas lá. É por causa do parênteses aqui, não pode ter o parênteses. Então, são variáveis numéricas. Eu vou remover esse caso aqui. Certo. Então, nós temos aqui as variáveis no SPSS. Qual que é a primeira coisa a se fazer para obter os expoentes alométricos? É transformar ambas as variáveis em logaritmo natural. Então, eu venho transformar, computar variável. Aí eu coloco a massa corporal, digito ln de logaritmo natural, coloco um parênteses. Então, ele já vai transformar essa variável em logaritmo natural. E eu vou colocar esse nome aqui para eu saber que eu fiz a transformação. Então, dou um OK, ele vai rodar. Ele já rodou aqui o logaritmo natural dessa transformação. Aí vou fazer para outra. O logaritmo natural. Agora dá força de preensão. E eu mudo só aqui. Ok. Então tem o logaritmo natural das duas. E agora? Agora nós fazemos uma regressão linear simples entre as duas, sendo a força dependente e a independente a massa corporal. Aí eu peço aqui o intervalo de confiança, o VIF, né, a multicolinearidade, e só. E ok. Mesmo, Pedro? Oi? É o método Enter mesmo? É só... Linear. Rodo OK. Aqui nós temos os parâmetros, né, dessa regressão, o R, né, da correlação, o R quadrado, o R quadrado ajustado. Se vocês lembrarem, é exatamente esse valor aqui de R quadrado. Então, deixa eu voltar aqui no Excel. 0,89. Então, é o mesmo valor, tá vendo? Se nós olharmos aqui na tabela dos coeficientes de correlação parciais, né, que no caso aqui é um só, porque a regressão é linear simples, nós temos o mesmo expoente alométrico, que é de 1,290. Então, se nós olharmos ali, deixa eu aumentar aqui. Tá vendo que é o mesmo número? É porque dá na mesma você fazer o logaritmo, a regressão linear simples entre os logaritmos naturais das duas variáveis do que fazer o mesmo do que fazer um modelo de potência aqui no Excel. Tá? Eu vou mostrar isso melhor agora pelo uma outra relação que ela é puramente alométrica, tá? Mas aí, na prática, você vai pegar esse expoente e usar ele para ajustar a variável.
é daqui que sai, né? Dessa forma que sai o expoente alométrico. E aí, qual que é os outros modelos, né, André, que você tinha perguntado, que os autores utilizam? É gerar esse expoente alométrico considerando fatores confundidores, como, por exemplo, o sexo, a idade, o nível de atividade física. Então, isso também é feito na literatura. E a gente incluiria aqui nesse modelo todos esses fatores. E também uma interação entre todos eles para saber se essas variáveis fazem diferença ou não no modelo. E aí você multiplica uma pela outra e gera o expoente. Se a interação é significativa, algum dos fatores é influente, aí tem que testar um por um. Mas aí eu sei... desculpa. Se não é influente, você deixa o modelo com as mesmas variáveis, idade, sexo e nível de atividade física, sem a interação. E aí você considera aquele expoente. No artigo que nós fizemos, né, eu fiz todos os modelos dessa forma, considerando a idade, sexo e nível de atividade física. Aí o revisor ele criticou. Ele falou que incluir esse tanto de variável no modelo não daria certo de ver a real relação entre a força e o seu tamanho corporal que você escolheu. Ele fala que esse intercâmbio entre as variáveis seria atrapalhado ou enviesado por esses fatores. E ele sugeriu que a gente colocasse somente o sexo na interação. E aí foi o que nós fizemos lá naquele paper, né, que eu já mandei de volta e estou esperando a resposta. Mas existem os dois caminhos. Na literatura você acha trabalhos que consideram esses fatores e também trabalhos que não consideram, e tem pessoas que criticam isso, como foi esse revisor. E como saber se vale a pena ou não? Não sei, porque eu segui o que eu achava que era o mais óbvio, né? O mais lógico, que é considerar esses fatores. Mas eu acho que isso depende, Pedro. Por quê? Eu estava até pensando sobre isso quando eu te fiz aquela pergunta do porquê considerar o expoente alométrico. E aí você justificou falando desse exemplo da pessoa obesa, né, e tal. Mas pensando numa pessoa que ela é ativa e ela tem ali uma massa corporal, vamos colocar assim, elevada, mas não necessariamente isso está associado à obesidade, massa muscular, por exemplo, isso também teria associação, né, da massa muscular ali com a força da pessoa. Então, pensando em pessoas ativas, eu acho que é interessante você considerar para gerar esse expoente, se você está trabalhando com essa amostra, a variável atividade física, né? Agora, se você está trabalhando com pessoas sedentárias, realmente eu acho que não faz muito sentido, porque a influência da massa muscular ali na massa corporal, essa é a minha opinião, né? Pedro, faz o favor, abre o coeficiente de correlação. Do Excel e... Não, é esse que está aí. É esse mesmo, é só você clicar. Não, onde você estava ali? Ó, tá vendo o coeficiente ali? Não, não tem jeito. Desculpa. tá. Talvez a gente precisasse fazer uma correlação. Tipo, para responder essa pergunta para o André, que nem para esse revisor, ele falou, olha, se você considerar sexo e nível de atividade física, ele vai mascarar a verdadeira associação, a verdadeira relação entre as variáveis, certo? Aham. E para tirar. E se existe alguma regra, e se essa associação a gente já vê previamente? Uma associação do nível de atividade física que foi de 60%, ou foi uma correlação de 0,6 ou 0,7, então 0,2, 0,3. Isso justificaria para poder incluir ou não?
Na minha visão, sim, porque, por exemplo, né, naquele estudo que são 13 mil idosos, você tinha idosos muito ativos e idosos muito pouco ativos. Certo. Eu não testei isso, né, previamente, essa associação entre força e atividade física, mas eu acredito que exista. Talvez Ah, pressuposto para a gente adotar para ver se, né, fazer algumas simulações para ver quando que é interessante você considerar. E quando você diz interação, por exemplo, se você pedir para fazer uns gráficos aí dessas correlações, sabe igual você fez lá sarcopênico e não sarcopênico e gerou as linhas de tendência? aham, Aonde deu associação, aonde deu interação, a gente já viu logo no gráfico, né? é. E aí é uma série de coisas que tem que ir testando e vendo, né, se realmente tem influência ou não. E aí, entre outras questões, né, que naquele artigo a atividade física foi coletada por questionário. Então fica complicado de acreditar totalmente. Você cortou o seu som aí, não estamos te ouvindo, Pedro. Você bateu em alguma coisa aí. Acho que agora voltou. Aí sim. Ah, tá. Primeiro que a atividade física ela não foi mensurada diretamente, né, pelo acelerômetro. Então foi questionário somente. E aí talvez isso limite, né, a incluir no modelo. Precisaria de um estudo com esses níveis bem detalhados para saber se essa associação ela influencia mesmo no expoente ou não. O Aí que eu, pesquisa. o que eu percebi pelo foi da Organização Mundial de Saúde, o questionário de atividade física, é que considerar ou não a pessoa ativa ou não ativa não influenciou tanto no expoente final. Então, assim, é o que o revisor lá diz, né, de desconfigurar totalmente a relação, não é bem verdade, porque essas variáveis que eram incluídas, né, nesse modelo eram dicotômicas. Então, não influenciava tanto assim nesse número final aqui, né, de 1,290, por exemplo. Ele Certo. mudava para 1,27 sem considerar atividade física. Tá, se você fosse considerar sexo aí, por ser uma variável dicotômica e não paramétrica, como é que você faria? Você não faz na regressão linear? Na literatura eles falam como se fosse assim, né? Opa, Aí você tá igual o pessoal que quer mudar. verdade. Ah, então vamos supor que o 0 é mulher e o 1 é homem. Aí eles pedem para incluir assim mesmo no modelo. Então vem assim na correlação. Correlação não, na regressão. Mesmo sendo paramétrico? Mesmo sendo não paramétrico? É. Ixi. Agora foi. Deixa eu mudar aqui o nominal. Então, aqui nesse caso, por exemplo, essa variável ela não teve influência, não teve significância. Mas ela mudou bastante, tá vendo? O expoente era 1,29, né? Ele foi para 1,640. Já acho que aqui no exemplo é por causa do banco, né? Eu fiz um banco muito limitado, né? Só 10 pessoas.
E aí lá, quando o N era bem grande, né, de 13.000, não mudava tanto assim o expoente alométrico, não. Até porque, na maioria das vezes, não dava significância o sexo, atividade física, porque são dicotômicas, né? Entendi. Se mostrar mais alguma coisa aí de... Sim. Então, esse, só para fechar aqui na questão do SPSS, esse daqui é o modo de fazer o expoente. Agora vamos ver aquelas correlações que eu mostrei nas figuras, se elas são significativas ou não. Deixa eu só colar aqui o expoente. Então, lá, quando eu estou trabalhando, né, com os expoentes alométricos, eu copio ele inteiro, tá? Eu não aproximo aquelas casas, não. Eu copio ele, o que deu mesmo, né? O expoente original aqui. Então, vou fazer o ajuste alométrico agora. Vou tirar essa variável, que foi só um exemplo. Deixa eu deletar essa regressão para não confundir, não nos confundir. Vou computar a variável ajustada alometricamente. Então, ajuste alométrico, a força de pressão manual pela massa corporal elevada ao expoente de 1,29. Nós colocamos. Então, a mesma coisa que eu fiz lá no Excel, eu vou fazer aqui. Claro que aqui com todas as casas decimais. Então, a massa corporal elevada, que é esse 2 asteriscos, é o expoente. Ok. Então, ele já rodou aqui. O chapeuzinho também funciona aí, viu, Pedro? É? Vamos ver. Será? Nunca testei essa. Sim? Não, é circunflexo esse? Aham. Vamos ver. Esse sinal não tem no SPSS. Não? Não, é só esses 2 asteriscos mesmos. É. Então, temos aqui o ajuste. Agora eu vou fazer a ratio standard, que é só dividir pela massa corporal. Opa, esse nome já tem. Vou colocar pela massa corporal. Então, eu já tenho aqui as duas variáveis. Opa. As duas variáveis criadas. Agora eu vou ver aquela questão da correlação. Então, vou aqui em correlação, coloco a variável absoluta, a ratio standard e o ajuste alométrico, todos eles correlacionados com a massa corporal. E dou um OK. Desculpe. Temos aqui, então, que interessa, que é essa... deixa eu ver aqui. Essa última coluna. Então, temos a força de pressão manual com a massa corporal, foi significativa. A ratio standard com a massa corporal não foi significativa, mas só por conta do N aqui, a correlação ainda foi alta, né, de 0,50. E aqui o ajuste alométrico, que não tem, né, correlação desprezível, que foi não significativa. Se a gente aumentasse esse N, com certeza essa daqui daria, né? Porque ela deu até moderada aqui. Deu quase 0,50, né, de correlação. Então, é bem o que representa aqui as figuras. Então, primeiro,
a variável que é absoluta, depois ela ajustada, só a ratio standard, e depois ajustada alometricamente, que se perde essa associação e a medida fica independente do tamanho corporal. Então, fechamos aqui a questão de como propor o expoente alométrico e como testar a associação da variável ajustada somente ou ajustada alometricamente por esse expoente alométrico com o tamanho corporal. Agora eu vou dar outro exemplo aqui. É um exemplo clássico que existe sobre o volume de, sei lá, o volume de uma piscina, por exemplo. Então, para calcular o volume, nós precisamos de 3 variáveis, que é a altura, a largura e o volume, desculpa, a altura, a largura e o comprimento. Então, vamos pensar num quadrado onde nós temos os 3 lados iguais, tá? Tanto a altura, largura e comprimento são iguais, tá? Então, vou pôr aqui só a aresta, né? Que é só um lado de um cubo, né? Por exemplo. Então, vamos pensar aqui em cubos de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 centímetros. E aí o volume seria em centímetros cúbicos, né? Quando a gente multiplica 3 vezes, esse volume ele vira cúbico. Temos a aresta aqui em centímetros. Como todos os lados são iguais, né? As arestas são iguais, não precisamos especificar, né? Se é lado, se é altura, se é comprimento e etc. Então, qual que é o modo de se calcular volume? É multiplicar a variável, né, as 3 vezes as variáveis, as arestas. Nós temos aqui um cubo, né, de 10 centímetros, ele vai ter um volume de 1.000 centímetros cúbicos, certo? Tá, agora nós vamos pedir uma dispersão aqui dessa relação. Então, essa é uma relação classicamente curvilínea, né, de potência. Se nós pedirmos aqui, então nós temos aqui o tamanho, né, das arestas, aqui no eixo X, e o volume em centímetros cúbicos no eixo Y. Nós queremos uma fórmula para estimar o volume a partir das arestas. Será que uma equação linear é o ideal para esse caso? Ou será que não? Então, nós vamos ver isso agora. Então, vamos pedir aqui uma linha de tendência, linear mesmo. Vou pedir a equação aqui no gráfico. E temos aqui já a nossa equação e nosso R quadrado. Ele é ruim, o R quadrado? Não, não é ruim. Mas ele, em alguns momentos, você não vai ter uma representação ideal, uma estimativa ideal do volume. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma diferença nesse ponto aqui, quando o volume for de 400 centímetros cúbicos, nós vamos ter um erro maior aqui. Tá vendo? O real volume ele está distante aqui da equação, né? Da estimativa. E aí, nesse caso,
quando a gente percebe uma relação não linear entre as variáveis, é melhor a gente tratar a estimativa por uma outra forma, né? Usar um modelo não linear. Um modelo que seja de potência, ou alométrico, ou quadrático. Não apaga essa linha, não, deixa para Aham. parar. Então, vou acrescentar aqui outra linha de tendência. Vamos tentar pelo modelo polinomial. Vamos ver o que dá aqui. Ó, deu um modelo polinomial. Vamos ver quanto que é o R quadrado dele. Então, olha, o modelo polinomial de grau 2, né, da segunda ordem, ele quase que representa exatamente essa relação não linear entre essas variáveis. Então, veem que a linha da equação ela passa muito próximo dos pontos. Então, é quase que uma representação ideal, né? Que fique quase perfeitamente perto do real. Vai errar muito pouco, né? Aqui a gente está vendo essa distância aqui, né? Muito pequena entre a equação e o dado real. Mas, melhor que isso, seria um modelo de potência. Vou pedir aqui um modelo de potência. Então, seria um modelo de power, né, em inglês. Então, vou pedir aqui a equação no gráfico e o R quadrado. Então, quando a relação ela é puramente não linear, né, de potência, o modelo alométrico ele é o que melhor representa a relação entre as variáveis e a forma de estimá-la. Então, percebam que aqui o expoente alométrico deu 3, que é exatamente o intercâmbio, né, entre uma medida e a outra, qual a expoente representa a real relação entre essas variáveis, né, entre essas variáveis. E aí o R quadrado ficou o próximo de 1, porque a relação ela é sempre a mesma, né? Ela é sempre cúbica. E aí percebam a diferença, né, entre os modelos o linear e o de potência aqui. Então esse é um exemplo clássico, assim, perfeito da alometria. O quanto ela pode auxiliar na estimativa, né, de algo que não seja linear, que aconteça de modo curvilíneo. Como é a maioria das relações biológicas, segundo vários trabalhos, né, desde a época do Tanner, que é um trabalho muito clássico lá da década de 50, ele já falava que as relações biológicas elas nunca tendem a essa linearidade. Há sempre uma relação curvilínea entre variáveis biológicas. E isso é verdade, assim, se for ver o aumento do tecido adiposo com a puberdade, né, com o envelhecimento, tudo isso é uma relação não linear. Quando coloca assim no gráfico de dispersão e analisa, a gente sempre percebe essa não linearidade. Eu tinha aqui exemplos, agora eu preciso achar. É disso que eu falei, da puberdade e da massa gorda, mas assim que eu achar, depois eu mostro. Mas deu para entender. Agora vamos voltar para o artigo seu, né? Nossa, tinha até esquecido. A gente tinha parado aqui, né? E lá foi só para explicar para o André a construção do modelo linear. Para todo mundo, né? Sim, obrigado, Pedro. De nada. Espero que eu tenha conseguido passar, porque sem treinar, isso não sei se é tão simples assim de entender e de explicar também. Não, ficou muito claro. Nossa, esclareceu muito. Assim, agora eu acho que fica mais tranquilo para a gente entender aí o que você está desenvolvendo aí, né? Tá. Com essa calma toda que ele tem para ensinar.
tem como não aprender, né? Sim, Obrigado, professor. Fico feliz. Saber que foi didático, pelo menos. E aí, aqui é onde a gente analisa, né, as figuras finais que vão ser, tomara, né, desse trabalho, nós percebemos que a variável absoluta, ela não tem essa acurácia, né, para determinar, para prever, né, a limitação funcional, mas quando nós relativizamos pelo tamanho corporal ajustado alometricamente, nós percebemos que essa acurácia ela é melhor. Então, isso, na prática, traz uma previsibilidade de fraqueza muscular e de limitação funcional melhor do que da variável absoluta. Então, é isso que a gente quer, aqui que a gente queria chegar com o ajuste alométrico, que ele é melhor do que considerar a variável absoluta. E que esses expoentes da literatura ou os nossos dão certo quando aplicados para amostras estrangeiras. E aí é isso, assim, eu não... E homens, né? O A é homem e B é mulher, é isso? Aqui o A é o feminino e o B é o masculino. Só para mulher, para homem não. Então, homens... Para homens também deu certo, olha. Essa da massa corporal vezes a estatura elevada a esse expoente deu a acurácia desejável. Também deu, né? Maior que 70%. Pedro, Oi? e você já verificou, por exemplo, esses expoentes, ou da literatura, ou o seu, em uma amostra de pessoas fisicamente ativas? Ou Não, você já leu algo sobre não. isso? Não, tem muito pouco estudo ainda disso. Existem, assim, por exemplo, eu vi um estudo que testava um gel lá de testosterona em idosos, e aí eles relativizaram a força pela área de seção transversa e viram que a variável absoluta dava, né, resultado, mas quando relativizado, não. Então, eles usam os ajustes para testar, como fala, intervenções. Eles não usam os ajustes para estudar as relações entre as variáveis. Então, tem muito pouco trabalho ainda disso. Que teste, né, que associe o tamanho corporal com a força. A maioria é só com massa corporal e estatura. Tem um ou outro. Acho que com IMC nem foi feito também. Mas esses estudos com idosos, tanto de Portugal quanto do Brasil, os idosos são ativos, todos eles, né? Participam Não. de atividade física, não é? Assim, a maior parte dos meus vieram do programa, mas também tinha idosos sedentários, assim, que vieram do serviço de saúde. O seu estudo não é do Vitor que era, né? Acho que sim. Agora, esses aqui eu não sei certamente, né? Os de Portugal, se são só dos que treinavam, se não era, eu preciso ler melhor isso na descrição dos artigos. Esse que a gente sabe são idosos que estão aí há mais de 20 anos nesse projeto. Fazem parte do projeto multilateral, por isso que quando a gente for escrever tem que considerar, não sei se você lembra, no meu projeto tinha lá associado idosos portugueses e envolvidos em atividades multilaterais. Aham. Por isso que eu precisava fazer essa comparação com os dados do Vitor, que é o pessoal que tem atividade também considerada multilateral lá na IFERP, né? Do meu estudo vieram alguns, mas não eram todos, né? Do programa lá, da educação física. Mas a outra parte veio do serviço, que eram sedentários mesmo. Só uma curiosidade que eu fiquei realmente, Pedro, nessa comparação que você está fazendo com o valor absoluto da medida e com os expoentes, né? Aí o expoente, eu acho que independente de qual
seja, né, se é do Davis ou o que você está propondo, porque ambos eles tiveram a área abaixo da curva de forma significante, né, estatisticamente significante. Então, Aham. assim, a minha única curiosidade é realmente, porque você está relativizando em relação à massa corporal e ver se fosse possível relativizar, por exemplo, pela massa muscular, né? Se isso Tá. ia ser diferente. Eu fiz aqui, né? Você viu. Ah, do tecido mole magro das pernas, que era o que eu tinha disponível no Banco de Portugal. Uhum. Eu obtive o valor de 0,70. Aqui para as mulheres, não foi o melhor, né, deles. De 0,73 para os homens. Porém, também não deu a curar, não deu significância. Aqui eu acredito pelo tamanho da amostra, né, de ser limitada, que era só, deixa eu ver aqui, 38. Mas qual que não deu estatisticamente significante? Aqui, olha, Dos homens é, deu. é 0,73, né? Não, eu falo no caso aqui do tecido mole magro das pernas, que seria um possível representante, né, da massa muscular. Então, mas Ele, também teve uma área abaixo da curva acima de 70. só que ela não deu estatística aqui, tá vendo? Não deu asterisco. Ah, tá. Uhum. E aí, do meu trabalho, deixa eu ver aqui. Ah, só. Eu não cheguei a converter, né, André, para a massa muscular, os valores do tecido mole magro apendicular. Mas deu aqui, olha, foram bons até a acurácia dos valores, tá vendo? Uhum. Mas eu não, no meu estudo aqui da tese, eu não converti para a massa muscular, né, usando aquela equação do Kim. Uhum. Mas poderia ser feito também. Só que a DEXA tem aquele problema de ela ser muito criticada atualmente por ela medir aquele tecido adiposo que é infiltrado com a idade, né, com o envelhecimento, que é o marmoreio, né, da massa muscular. Ela mede isso como tecido mole magro apendicular. E aí isso acaba prejudicando a relação dela com a massa muscular total em idosos. E ela vem, a DEXA, para isso, vem sendo muito criticada e foi até um movimento de pesquisadores bastante influentes na área de tirar a DEXA da identificação, do diagnóstico. Então, eles propuseram a colocar aquela creatina, como chama? É a medida de creatinina na urina D3. que reflete a massa muscular. Como chama, Léo? D3. Histidina, D3, Isso. histidina. Né, que é um isótopo estável da É. creatina, que aí o idoso ingere, aí parte dele é agregada, né, dentro da massa muscular e parte é transformada em creatinina e sai pela urina. E aí, com essa quantificação, eles sabem, é possível associar isso com a massa muscular total. E aí, esse componente, ele representa muito melhor, de maneira mais fidedigna em idosos, a massa muscular total do que a DEX. E aí, por isso que eu acho que não, por exemplo, aqui também é outro fator para não dar uma associação maior, né, da força com esse parâmetro Uhum. Então, da DEX. você lembra que a gente conversou sobre isso, Pedro? Por exemplo, a DEXA, ela dá o tecido mole magro e dá o tecido mole, o soft tissue, né? Então, por exemplo, o que o pessoal faz?
geralmente eles pegam o tecido mole, Skeletal Muscle Index, eles utilizam o tecido mole apendicular, não é? Aham. Eles tinham que usar o tecido mole magro apendicular. Não, mas é isso mesmo que é usado. É o tecido mole magro apendicular como representante, né, como um parâmetro da massa muscular. Posso abrir aqui, professor, uns slides que eu acho muito interessantes, é que eu tirei print naquele congresso que eu participei, de sarcopenia. O apresentador, ele foi, nossa, fantástica a apresentação dele, mostrando algumas informações disso. Foi aqui. Acho que foi essa apresentação. Nossa, eu achei muito legal. Tá dando para ver? Sim. Então, ele foi mostrando sobre a diferença, né, de avaliar a massa muscular com a DEXA e com outros parâmetros. E aí ele fala do que a DEXA mede, né, que é o tecido mole magro, né, o Lean Body Mass. E aí ele foi mostrando que a DEXA ela é precisa, ela mede sempre, né, a mesma coisa, porém, para a questão da massa muscular, ela é um pouco inacurada. E ele foi mostrando durante a apresentação vários fatores que falavam dessa inacurácia. Esse daí é aquilo que a gente sempre fala, a questão dos níveis, porque o Lean Body Mass, ele está no nível 2. E o Muscle Mass, desculpa, e o Muscle Mass está no nível 4. Tecidual, né? Então, se você quiser verificar, você tem que medir DEXA, mede no nível molecular, ele mede o Lean Body Mass, mas nesse Lean Body Mass, normalmente, a quantidade disso é muito maior do que o Muscle Mass. É maior por quê? Porque ele tem tendão, ele tem substratos, tem proteína, tem cartilagem, tem outras coisas que acabam entrando nesse cômputo do Lean Body Mass, porque, assim, não é gordura, é a parte magra. Mas só que dentro dessa parte magra, você tem vários substratos proteicos e outras coisas, ele dá mais ou menos, pelo menos de 20% a 25% mais tecido do que a quantidade original, né? Então, ele até fala aqui, ó, da fibrose, né, que ela aumenta com a idade. isso. Então, essa fibrose, ela é lida como tecido magro, né? Legal. Pode continuar. Aí, deixa eu ver aqui. Ele fala do artigo do SDOC, que a massa magra medida pela DEXA não deveria ser incluída na definição de sarcopenia. Aí ele traz aquilo que eu estava explicando da creatina D3, do isótopo estável, né, para medir a massa muscular. Ele mostra que a associação desse isótopo com performance física, coincidência de quedas e limitação de mobilidade. E isso, a variável da DEXA, né, o tecido mole magro apendicular, não tem associação com essas variáveis. Aqui ele mostra a diferença da correlação. Deixa eu só fazer uma pergunta. Desculpa interromper de novo. Se você fizer a mudança de nível antes de calcular o índice, não resolve? Eu acredito que os fatores lá da idade, eles atrapalham essa associação, né, com a massa muscular total por conta das fibroses, dessa mudança da hidratação do tecido, né, com o envelhecimento, mas esse é uma
é uma das coisas que eu propus para analisarmos lá na iniciação científica do projeto, que é ver se mudando o nível, né, para o nível tecidular, essa associação ela volta, né, com a funcionalidade, com os testes de força, ou se realmente não tem. Esse é um dos objetivos lá. Porque você acha que com fator idade essa relação muda? Eu acho que sim. Talvez precisasse de modelos específicos, né, para idosos da DEXA para estimar a massa muscular. Que aquela equação do Kim, se eu não me engano, ele validou para adultos, né? Só adultos jovens e atletas, né? Também tinha atleta lá no meio. Aliás, só ele que fez aquilo lá. A gente teria de fazer uma tomografia desses idosos para modelo com idosos para poder chegar no modelo certinho, né? Aham. E tem um que fez para criança o mesmo, né? O Kim também fez para crianças e adolescentes, se eu não me engano. Mas ele usou o mesmo princípio. Mesma coisa. Depois para criança e adolescente. Mas está aí a ideia de um pós-doc. Fazer TC e DEXA, os idosos, para desenvolver os modelos. Seria legal. Aí ele fala aqui da correlação, que ela é moderada entre a massa muscular medida pela creatina D3 e também pela DEXA. Não tem correlação quando se usa o índice de massa muscular, né, o Skeletal Muscle Index, que é dividir o tecido mole magro apendicular pela estatura ao quadrado, que é o mais usado, né, de sarcopenia. Não tem relação nenhuma com o isótopo lá da creatina, o que já indica que não tem muita relação com a massa muscular nos idosos. Aqui é um gráfico um pouco mais complexo. Deixa eu ver se eu consigo entender. Aqui é a porcentagem de peso corporal. E à medida que a creatina D3 ela é maior ou menor, de acordo com o peso corporal, e o tecido mole magro apendicular é mais constante. Acho que foi isso que eu consegui entender. Vamos continuar. Aqui ele mostra a relação dos quartis com a funcionalidade dos idosos. Então, incidência de quedas, a limitação da mobilidade e os quartis do D3. Aqui o D3 está nas barras brancas e nas barras mais escuras está o tecido mole magro apendicular da DEXA. Então percebam que tem relação, né? Aqui, por exemplo, para o sentar e levantar 5 vezes, os quartis mostram, né, uma associação com a creatina D3, enquanto o tecido mole magro apendicular da DEXA não. E aqui as mesmas coisas para a velocidade do pico de força dos membros inferiores, o tempo para completar 400 metros, né, andando, que é o mesmo que o teste de caminhada de 6 minutos, a bateria completa lá de performance física, que é a velocidade usual de marcha, equilíbrio e tem mais um teste também. Então percebam que essa creatina D3, né, o isótopo, ele tem muito mais associação com a funcionalidade do que o próprio índice da DEXA. E aí uma das ideias que eu coloquei lá na IC é ver outras variáveis que representam a massa muscular, por exemplo, o perímetro da panturrilha, por exemplo, estimar a massa muscular com antropometria e ver se ela tem associação, estimar a massa muscular no nível 4 a partir da DEXA para ver se melhora, né, a associação com o desempenho funcional, com esses testes. Esse daqui traz a importância
A importância de usar a creatina D3 em idosos sarcopênicos e obesos, né? Aqui a razão de chances da limitação de mobilidade. E ele mostra aqui, do lado esquerdo, a creatina D3, os idosos que têm alta quantidade de gordura e baixa quantidade de gordura. Olhando só assim, eu não consigo explicar essa figura. Mas está mostrando a importância da creatina D3 para separar os componentes de gordura e de massa muscular. Aqui ele mostra os quartis de creatina D3 e várias informações, né, como peso, força muscular, então percebam que tem uma associação, a performance, né, de velocidade usual de marcha, sentar e levantar em 10 segundos, então tudo, incidência de atividades da vida diária, então tudo vai tendo associação com esse creatina D3. E aqui ele faz um sumário, né, que é tudo que a gente viu. Aqui ele traça relações de sobrevivência, né, da massa muscular e mortalidade, com os indicativos do D3. Esses agrupamentos por quartis é do que, Pedro? É do... Que taxa que é essa? Deixa eu ver. É da própria massa muscular mesmo, né? É estimada pela creatina D3. Eu acho que é isso. Então, ele fez a estimativa, ele quantificou massa muscular pela creatina D3 e apresentou a comparação entre os quartis, é isso? Eu acho que sim. E Né? aí Do quanto o fez quartil, várias associações com desempenho, com os fatores de mobilidade, né? Dependência e tudo, né? É isso? eu acho que ele ajustou para fazer essas curvas, né, de sobrevivência. Ele ajustou a sobrevivência pela força, pela performance física, e mesmo assim, Certo. mesmo ajustado a essas variáveis, os quartis continuavam a ter relação com a mortalidade. Então, aqueles que estavam no pior quartil, né, no quartil 4, desculpa, no melhor quartil, que tinha mais massa muscular, eles tiveram uma sobrevivência melhor, uma sobrevida melhor do que aqueles que estavam no primeiro quartil, né, de massa muscular mais baixa. Certo. Acho que é isso, né, nesse follow-up aqui de 4 anos. É o que dá para ver. Uhum. Então, mesmo ajustando as variáveis por desempenho funcional, ainda tem ligação com a mortalidade. E aqui ele mostra associações, né, de mudança na massa muscular, com mudanças na força de pressão manual e no velocidade de caminhar. Então tem bastante detalhes. Ele mostra que ao longo do tempo, aqui a mudança, né, a porcentagem de mudança da creatina D3 ao longo do tempo também está ligada com a porcentagem de mudança das variáveis funcionais, né, na força de pressão manual, na velocidade de marcha, mas a DEXA não. Nela, primeiro que ela não mudou ao longo do tempo e também não teve associação, né? Isso aqui não representou as mudanças da força de pressão manual
e da velocidade de marcha. É legal as figuras, né? Dá várias ideias para os trabalhos. Sim. Ah, aí ele foi trazendo vários trabalhos que viram essa creatina D3, a limitação, né, de falar que o lean body mass é igual à massa muscular, a limitação dessa definição. E aí é o que ele já tinha falado, né, na apresentação. Esse aqui é o último slide. Mas é isso. E aí do artigo, eu não escrevi nada ainda, que eu estou mais focado agora em terminar o artigo da tese, para mandar ele o mais rápido que der, para a gente poder se basear nele para escrever esse, né? Para poder citá-lo e continuar ele. Então eu já gerei os resultados, mas agora preciso de terminar o da tese. E aí eu queria ouvir de vocês perguntas, sugestões, para saber o que dá para a gente fazer a mais aqui ou mudar. E obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos, Pedro, pela aula, por todos os esclarecimentos aí. Foi buscando aí informações em diversos locais, né? Apresentando como calcula o expoente. Sim. Obrigado, Pedro. Realmente Devem deu ter cansado de mim já, 2 horas falando. para esclarecer muito. Uma outra curiosidade, essa quantificação da D3, né, utilizando esse método, ele chegou a falar de valor para isso? É um método caro ainda, porque como trata de isótopo estável, isso tem um custo muito alto. Ainda é limitado, né? Até a proposta do que eu queria fazer da iniciação científica é ver se tem alguma medida antropométrica que represente, né, a massa muscular e que seja mais barata, lógico, e que tenha essa associação com a funcionalidade também. Sim. Uhum. Muito bem. Parabéns, viu, Pedro? Obrigado, André. Pelos Eu que excelentes agradeço. trabalhos, né? Perguntas, pessoal, para o Pedro? Comentários? Deixa eu voltar aqui em vocês. Agora a próxima aula vai ser para ele ensinar a fazer o odds ratio, aí, a curva ROC. Podemos ver, né, a regressão logística e depois a curva ROC. São duas coisas legais, porque são ferramentas que a gente usa bastante, né? Era legal o pessoal saber, né? Aham. Café agora, André? Então, o Léo tá quietinho hoje, não sei. Às vezes brigou com a namorada no final de semana. Já faz tempo que tenho briga com namorada. Não tenho mais. Então pergunta, Léo. Não, tô esperando o café. Pedro já deu uma baita aula de estatística já pra gente. Falei demais, né, Léo? Tá louco. Não, parabéns, Pedrão. Foi muito bom, deu para clarificar bastante os pontos do artigo. Valeu, obrigado. Então tá, pessoal, sem perguntas, né? Novamente, parabéns, Pedro, e muito obrigado por trazer para nós aí toda essa explanação geral sobre expoentes, sobre sarcopenia, né, estatística, Excel. Então, muito obrigado. Não sei só se você viu a Fran, não sei se quer perguntar alguma coisa, mas ela tinha falado aquela que você tinha colocado na figura 1 do teu artigo, independente da comunidade, né? Tipo, comunidade Brasil e Portugal. O tipo da figura 1 falava sobre o que é de comunidade. Agora que eu estou vendo aqui no chat, o título da figura 1. O que você quis dizer com independentes da comunidade? Tá. Esse, Esse é agora eu brasileiro ou entendi. português, né?
Agora que eu entendi, é que esse termo, ele é usado em inglês como home, community, dwelling, older adults, que é tipo idosos da comunidade, que são idosos independentes fisicamente. Isso no português fica mesmo estranho, porque é um termo traduzido, né? Mas quando for para o inglês vai ficar normal. Fica entendível, que aí não vai ter essa relação com a nacionalidade. É Então, isso, Fran, que você quis dizer? Ela escreveu aqui, ela colocou. Eu escrevi, porque eu não sei se meu microfone tá muito bom. Tá bem baixinho, mas eu te ouvi. Então, era isso mesmo, ficou confuso por conta disso, eu acho. Ah, tá. E eu acho que a tabela 2 também, o título precisa corrigir alguma coisa. Tá, peraí que eu vou pôr aqui de novo. Veja aí se você identifica, se você consegue ver de novo. A aplicação dos expoentes alométricos da literatura em brasileiros ou eu brasileiro? É os brasileiros mesmo, que é os que nós propusemos. Expoentes da literatura e brasileiro, não e os brasileiros. Porque expoente brasileiro e expoente da literatura. Tá. Mas de qualquer forma vai para inglês, então talvez fique melhor pensando. É isso. Ah, tá. Talvez no inglês fique mais... Era até melhor trazer brasileiro primeiro, né? Expoentes alométricos brasileiros e outros brasileiros e internacionais, e não da literatura, né? Talvez. É que aí vai ter que ajustar todos os resultados, porque normalmente ele já vem apresentando primeiro do Davis, né? E depois do dele. Enfim. Expoentes, então, daí, internacionais e brasileiros. Para padronizar, né? Daí tá. Agora deu para entender melhor. Ah, tá, sem da literatura. Mas é aquilo que a gente fala, o cuidado na escolha das palavras, dos termos corretos, né? Uma pequena mexidinha que você dá já fica fácil, porque a pessoa que está envolvida nem se liga para essas coisas. Nem vejo, para mim estou entendendo tudo. Para ela está tudo muito claro, mas o leitor que não sabe o que está acontecendo, mas é esse cuidado que a gente tem que ter na hora de escrever os nossos artigos mesmo, é isso aí. Tá, e aí assim que eu acabar o da tese, conseguir mandar, aí eu vou tentar escrever, aí compartilho com o grupo para a gente fazer em conjunto esse. Combinado. Café? Café, sim, senhor. Janta? Então tá, então a gente volta às 4h25 aqui do Brasil. Tá aí. Então, até daqui a pouco, pessoal. Até, obrigado. Até mais. Boa janta para vocês, bom café. Gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito? Peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Te espero no próximo vídeo.